nós estamos no 75º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é as regiões mais inferiores da terra. Efésios capítulo 4, o versículo é o de número 9. Diz a Bíblia Sagrada: ora isto, ele, Jesus, subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Obrigado, pode ocupar o seu assento. O quadro que Paulo pinta, falando da descida de Cristo, referindo-se não somente à sua encarnação, ou seja, o verbo se fez carne, Deus tomou a forma humana, mas como também a sua entrada no Hades, e depois a sua exaltação em glória. Tem paralelo lá com Filipenses capítulo 2, versículo 11 e 12, quando Paulo diz que toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar, tanto no céu, na terra e debaixo da terra, e vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então tem paralelo aqui que fala do senhorio. A questão aqui é o quê? Quando Paulo diz que Jesus foi exaltado, ele é Senhor sobre tudo, ele domina no céu, na terra e debaixo da terra. Então ele está querendo dizer sobre o senhorio, o comando de Cristo. Então, ou seja, o senhorio de Cristo é absoluto, é o senhorio que pega todas as esferas, quer seja do mundo físico, quer seja do mundo espiritual, quer seja do céu, onde estão os anjos eleitos, quer seja diante daqueles que estão caídos, enfim, em qualquer parte que seja, Cristo é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então agora, dentro desse contexto, que o apóstolo Paulo vem tratando e trabalhando sobre a unidade, e agora ele está falando da unidade na diversidade, e onde ele cita aqui, esse episódio, ele pinta esse quadro, que Cristo, ele veio aqui na terra, encarnou, aí depois ele desceu lá nas partes mais baixas da terra, no caso, no Hades, e depois ele subiu, levou cativo o cativeiro, como nós trabalhamos isso semana passada. Mas aqui agora, veja que ele está enfatizando a descida, a encarnação de Cristo, ou seja, o Deus que se fez homem, e depois a sua exaltação, ou seja, ele assumiu de novo a sua posição de que ele de fato é Deus, ele é Senhor. Agora perceba, ele diz aqui, ora isto, ele subiu, que é, senão também antes tenha descido. A palavra subiu, como você bem sabe, significa vir para o alto, ir para cima. Em Atos, capítulo de número 1, o evangelista, no caso Lucas, ele faz o registro das últimas ordens que Jesus deu aos seus discípulos antes da sua ascensão, antes de subir ao céu. E ele mostra a conduta dos irmãos, a conduta da igreja do Senhor, logo após a subida de Jesus aos céus. Então, veja só, em Atos capítulo 1, Lucas ele vai registrando ali os momentos em que Jesus, ainda depois da ressurreição, Jesus ele ficou 40 dias aqui na terra, dando mandamentos pelo Espírito Santo àqueles a quem ele tinha escolhido, no caso os apóstolos. E dentre uma das aparições de Cristo, ele apareceu, como registra Marcos, e falou de por todo mundo, pregar o evangelho, enfim, os evangelhos registram ali as suas aparições. Mas aqui Lucas, ele faz um relato bem claro aqui, falando dessas ordens que Jesus estava dando para os discípulos. Ele falou, vocês não devem se ausentar da cidade de Jerusalém, porque João Batista vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então Jesus fala para eles, ficam aí na cidade de Jerusalém, fala, mas vocês, Atos 1:8, receberão poder do Espírito Santo ao vir sobre vós, e vocês vão testemunhar do meu nome, vão falar da minha ressurreição, tanto começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, como essa mensagem tem chegado até nós aqui, tá certo? A mensagem que começou ali em Jerusalém, onde veio parar aqui a mensagem, e que continue se propagando por toda a terra, tá certo? Aí perceba, quando Jesus está orientando, agora entra aqui Atos capítulo de número 1, versículo 9, perceba,
Jesus, ele está orientando os discípulos e aí ele começa a subir aos céus, ele começa a ser elevado ali aos céus, ele sobe, né, para que ele entre na eternidade e se assente à destra do Pai e seja glorificado ali então. Agora olha só o que está escrito aqui. Por que Paulo, o que tem a ver a subida de Cristo com a unidade da igreja? Olha só o que tem a ver, porque perceba que aqui, conforme o relato de Lucas, ele mostra o momento da ascensão de Cristo, e após esse momento da ascensão, a subida de Cristo aos céus, ele mostra a conduta da igreja, ele mostra como que os irmãos estão procedendo, como eles estão caminhando diante dessa visão que eles estão tendo do Cristo exaltado. Olha só, e quando dizia isto, que eu acabei de falar para os irmãos, Jesus falando para os discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, no caso são 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes subir. E a gente está esperando até hoje, tá certo? Agora perceba só, então veja a cena, Jesus está subindo, por que vem essa nuvem ocultando? Porque ele está levando cativo o cativeiro, ele tem levando muitos, os irmãos que estavam no seio de Abraão, em algum lugar, em algum momento, em algum lugar espiritual eles estavam ali, e Jesus se encontrou com eles para levá-los para o céu. Jesus chegou lá na entrada celestial, juntamente com os salvos, tá? Agora veja só isso aqui, que coisa tremenda. Agora veja a cena, então Jesus está subindo, uma nuvem oculta ele, 2 anjos descem para recepcioná-lo, o Senhor vitorioso. Agora veja como que a igreja está caminhando, agora veja qual é a conduta dos irmãos, qual é a conduta dos servos de Deus. Aí veja só, e entrando, subiram ao cenáculo. Você sabe que cenáculo é a parte mais alta da casa, antigamente. Era um lugar onde Jesus serviu a ceia, era um lugar onde eles oravam, era um lugar onde eles buscavam a presença de Deus. Então, geralmente, quando fala aqui de cenáculo, fala de viver uma vida de busca ao Senhor, embora que o cenáculo seja literal, tá certo? Mas aqui trazendo para nós, dentro de uma aplicação, representa o lugar onde a igreja vive sempre na parte mais alta da casa. Qual que é a parte mais alta da casa? O lugar da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, da busca ao Senhor. E aí ele fala a lista aí dos apóstolos, tá certo? Mas aqui está o versículo 14, olha qual era a conduta da igreja, diante da visão que Jesus está exaltado, está subindo ao céu. Veja só qual é a visão. E qual é a conduta diante dessa visão? Qual é a conduta da igreja? Todos estes perseveravam unanimamente em oração. Guarde essas 2 palavras, todos, na verdade 3, todos, não era alguns, era todos. Veja a unidade da igreja aqui, todos perseveravam unanimamente. Percebe isso aqui, pelo amor de Deus. A palavra perseveravam aí no original, proscartereo, significa ficar junto a, permanecer forte, firme, continuar a fazer algo com grande empenho, dedicar-se, ou seja, fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, apesar das dificuldades, participar assiduamente de todos os exercícios. Olha só o que significa perseverar. Agora, a palavra unanimamente, antes de aplicar as 2 juntos, o que significa ser unânime? A palavra aqui no caso grego é homothimadon, significa todos juntos, com uma mente, de comum acordo, ao mesmo tempo. Então, que extraordinário é isso! No texto fica subentendido que aqueles que têm a visão do Cristo exaltado e estão aguardando Ele, permanecem juntos,
mesmo diante das dificuldades, continuam empenhados na obra de Deus, promovendo o seu reino, pois estão todos em harmonia. Cada parte do corpo permanece em seu lugar funcionando, ou seja, unanimamente, com uma mente. Qual é a mente que nós temos? É a mente de Cristo. Essa é a nossa mente. Então, aqui está, esta é a unidade do corpo, permanecer firme e unânime. Aqui está a unidade do corpo. Então aqueles irmãos, a igreja do Senhor aqui nesses dias não estava sendo perseguida, não estava passando dificuldade, mas o texto diz que eles perseveravam unanimamente. Por que um fazia uma coisa e o outro, como se assim, um fazia uma coisa e o outro outra? Eles não faziam isso. Todos tinham o quê? Uma mente. Eles pensavam como Cristo pensava. Por quê? Porque agora eles estão unidos ao corpo. Por que eu penso como cabeça? Porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então a igreja está nessa unanimidade, agindo em harmonia, tá certo? Cada um na sua posição ali em Cristo Jesus e prosseguindo para o alvo. Que coisa simplesmente extraordinária esse texto. Então eu entendo que com isso, minha gente, eu entendo que aqueles que têm a visão do Cristo exaltado permanecem na posição em que Deus os chamou, permanecem firmes, empenhados e dedicados na obra de Deus, e sendo o quê? Sendo unânime na presença do Senhor. Por que muitas pessoas não conseguiram chegar à unanimidade? Ou seja, todos, perceba, todos não era metade dos irmãos, não era metade da igreja, não era metade, não era um grupo, não era outro, era todos. A igreja aqui não estava fragmentada, a igreja aqui não estava dividida, não era um pé para um lado, não era mão para o outro, não era o olho para o outro, não, todo o corpo estava reunido, todo o corpo estava junto, tá certo? E aí todo este corpo permanecia firme, o inimigo se levantava, estava atacando a igreja, mas a igreja estava enrijecida, a igreja estava fortalecida, a igreja estava ali suportando, e de que jeito? Em unidade, ninguém saía da posição, ninguém saía do seu lugar. Aí hoje o que acontece, quando a pessoa não é unânime, a pessoa, uma parte do corpo está doendo, percebe, uma parte do corpo está doendo, ela fala, então eu não vou mais cumprir o meu exercício ministerial, estou com prova, estou com luta, e ela abandona o corpo, mas perseveravam unanimemente, entende? Porque às vezes tem parte do corpo, perceba, tem parte do corpo que carrega mais peso, isso de fato é verdade, mas só que não é só uma parte do corpo que sente, todo o corpo sente, às vezes uns sentem mais, outros sentem menos, mas a questão é essa, o corpo tem que estar junto. O corpo tem que estar o quê? Tem que estar junto, sempre trabalhando em harmonia. Então o cabeça que é Cristo vai ordenando, o cabeça que é Cristo vai comandando, o cabeça que é Cristo vai dizendo, você vai aqui, você faz assim, você clama aqui, você ora ali, você intercede aqui, você jejua ali, você faz a obra social aqui, ali você desce a madrugada aqui, você persevera ali, e aí todos sob o comando de Cristo, aí o corpo vai funcionando em harmonia. Que coisa tremenda! Para mim isso aqui é simplesmente extraordinário, e até mesmo essa palavra grega aí que eu já citei, homorthimadon, significa verdadeiramente uma harmonia musical, conforme eu já falei o significado dessa palavra aqui, tá certo? Então a igreja do Senhor, a igreja do Senhor que tem a visão do Cristo exaltado, do Cristo que subiu, persevera unanimamente. Agora você entende por que existem pessoas que não conseguem perseverar unânime? Porque não tem a visão do Cristo que subiu. A partir do momento que você passar a visualizar aquela mesma visão que os apóstolos tiveram, viram Cristo exaltado. Eles não viram Cristo caído, eles não viram Cristo surrado, eles não viram Cristo quebrado, eles não viram Cristo vencido, pelo contrário, eles viram Cristo triunfante, eles viram Cristo vencedor. Agora eles estão olhando e falando, o nosso Cristo é triunfante, o nosso Cristo é vencedor, o nosso Cristo é o Todo-Poderoso. Então o que nós vamos fazer? Sobre os comandos daquele que é cabeça,
aconteça, a gente continua fazendo a obra dele, a gente continua empenhado pregando o evangelho, até que ele volte. Aleluia. Não saia da sua posição. Alguma parte aí do corpo foi afetada, porque às vezes quem tomou a pancada foi o pé que tomou a pancada. E quem sabe você está localizado no pé. Quem sabe muitas vezes a tua casa está sendo atacada. E aí você é a parte, entende? Porque o inimigo ele é muito sujo. Tá certo? Vê se ele trabalha, vai com tudo em cima da igreja num todo. Ele tenta ir por partes, ele vai, pega nessa parte. Aí ele vai tentando, olha como que ele é sorrateiro, ele vai tentando enfraquecer aquele casamento, vai tentando enfraquecer aquela família, vai tentando enfraquecer aquele jovem, vai tentando enfraquecer, entende? Aí ele vai tentando para quê? Para separar o corpo, para que aquela parte do corpo não funcione. Olha a mentalidade. Mas só que a igreja, que tem a visão do Cristo exaltado, ela fala, eu não vou sair do corpo, porque eu pertenço ao corpo, aleluia, posso estar sofrendo, mas eu vou perseverar, eu vou aguentar firme, porque é o cabeça que está dizendo, aguenta firme, persevera firme. Deus está dando firmeza para o corpo aqui, hein? Deus está dando firmeza. Deus está dando firmeza para o corpo. Agora você tem que entender, irmão, entra comigo nessa visão sobrenatural. Quando o inimigo tenta afetar você, ele não quer só afetar você, ele quer afetar o corpo. Olha a visão sobrenatural que é essa. Quando o inimigo te ataca, ele não está atacando só você. Ele está atacando o corpo que você pertence. E é por isso que nós vamos ver aqui adiante, que eu não posso desprezar. Tá certo? Aí está lá, o pé foi afetado, eu falo, o pé que se lasque. Não, o corpo tem que se mover para ir lá. Tocar no pé. Ajudar o pé. Socorrer o pé. Está entendendo? Aleluia! Oh meu Deus! Agora veja isso aqui, então ele diz, ora isso, ele subiu. Então quem tem a visão do Cristo, tá certo? Exaltado, é uma igreja que persevera unanimamente, com a mesma mente. Essa é a unidade do corpo, tá certo? Agora veja só, aleluia. Agora o texto diz, como também, senão que também antes tenha descido. Então Jesus subiu, mas antes ele desceu. Olha que mistério, ele estava no céu, assentado em glória, tomou a forma humana e desceu. Depois que ele triunfou, venceu, subiu de novo. Esse Jesus, ele é tremendo. A palavra aí, descido significa, no grego é katabaino, significa deslocar-se para baixo, descer de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Paulo, ao falar da encarnação de Cristo, vocês sabem, todos aqui acreditam que sabem que é encarnação, é de encarne. Deus tomou a forma humana, física, isso é encarnação. Jesus é o verbo, o que é o verbo? É a palavra. Então, o próprio Deus toma a forma humana. Então, quando a gente fala encarnação, é isso, Jesus vem em forma humana, física, tá certo? Como um de nós. Então, Paulo, ao falar da encarnação de Cristo, em Filipenses 2, ele fala em um contexto para que os irmãos não fossem motivados para fazer nada por partidarismo ou por vanglória. Filipenses 2:3, ele fala, nada façais por partidarismo ou por vanglória. O que é partidarismo? Rivalidade, intriga. E vanglória, o que é glória vã? É a pessoa que busca a sua própria glória. Então veja só, Paulo aqui ele pinta esse quadro, ele está aqui falando, ele está falando da encarnação de Cristo. Cristo, Deus, que tomou a forma humana. E qual é o contexto que ele está falando ali? Ele está falando para que os irmãos não venham fazer nada, a motivação dos irmãos. O que é motivação? Eu sou motivado a fazer algo, entende? O que me motiva a fazer algo? O que me motiva a pregar o evangelho? Por que eu prego o evangelho? Qual é a minha motivação? Paulo disse que alguns pregam por inveja, mas nós pregamos para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado na salvação dos perdidos. Tá?
outros por vantagem própria, tá? Então aí vai. Então Paulo está dizendo, ninguém faça nada por rivalidade. Então, ou seja, não faça nada para causar intriga, para causar briga. Não faça nada por partidarismo, ou seja, por grupo A, por grupo B. Não faça nada assim, porque nós não somos partidários, nós somos um corpo. E ele falou, não faça nada por partidarismo e nem por vanglória, ou seja, não faça nada para si próprio. Tudo que você faça visando a glória de Deus. Então, tudo que a igreja faz é visando o quê? A glória de Deus. Amém? Então, tudo que eu faço, você faz, tem que ser motivado por isso. Deus seja louvado. Deus, se é verdade, fala amém, pelo menos aí, em nome de Jesus. Agora, veja aqui o que ele está falando acerca da encarnação, da descida de Cristo. E o que tem a ver aqui a descida de Cristo na terra com a unidade da igreja? Veja isso aqui agora. Olha o que Paulo diz. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A palavra atente aí, no grego, skopeo, significa estar preocupado acerca de. Então Paulo está dizendo, não se preocupe só com a sua vida, se preocupe com a vida do seu irmão. E quando ele fala, escute isso, quando ele fala não se preocupe só com a sua vida, perceba, se preocupe com a vida dos outros, aqui o outro é o próximo, é os irmãos. Qual é a preocupação que ele está falando aqui? Porque existem pessoas, preste atenção nisso aqui, o que ele quer dizer? Dentro da unidade da igreja não cabe egoísmo. Eu vou repetir isso aqui, dentro da unidade da igreja não cabe egoísmo. Um membro cuida do outro membro. Tá certo? Perceba, o que é um membro egoísta? O que é um membro egoísta? Um membro que só pensa nele, a mão que só pensa na mão. Entendeu? O que é isso, uma mão pensar na mão? É alguém que só pensa ele em conquistar, ele comprar, ele crescer. Ele só pensa nele, mas ele nunca pensa no crescimento de ninguém. Ele nunca pensa na salvação de alguém. Ele nunca pensa, entende? Então o que Paulo está querendo dizer é que dentro da unidade da igreja não cabe isso. Dentro da unidade da igreja eu não posso só pensar nos meus problemas. Eu não posso só pensar nas minhas dificuldades, eu tenho que guerrear pelo meu irmão. Os glória diminuiu agora, hein? O nosso coração é cheio de egoísmo. Mas o que a Bíblia está me ensinando aqui a respeito da unidade é o quê? Que dentro da unidade não cabe egoísmo. Então Paulo está dizendo, eu não tenho que só me preocupar, não estou dizendo que você não tem que se preocupar com a sua vida. O que ele está dizendo aqui, não se preocupe somente com a sua vida. Você tem que entender que você faz parte de um corpo. E um corpo não pode só pensar numa parte do corpo. É mais ou menos assim, o dente está bom, a unha não está muito bem, mas já que o dente, a pessoa é o dente está bom, vai falar, o meu dente está bom, então não quer nem saber com a unha. Então não pode isso acontecer. Perceba isso aqui, eu estou usando a metáfora aqui, estou trabalhando, olha só, é como a pessoa é a mão desse corpo, tá certo? Aí a mão está bem, está funcionando, está lá, ó, funcionando bem, mas de repente o pé se machucou, o pé tropeçou, se feriu, só que a mão está bem, aí se a mão, presta atenção, aí a mão está bem, aí o olho pegou e visualizou, e falou, olha, o cabeça deu comando, aí o olho foi e visualizou, o cabeça deu comando. Aí os olhos foi e visualizou, e avisou, ó, o pé está com problema. Então, a mão, se ela for egoísta, o que ela vai fazer? Não, mas eu estou buscando pela minha causa. Eu estou buscando pelo meu bem-estar. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso? Perceba, o membro do corpo, ele não pode pensar só nele. Não é só você ou só eu que tem problema. O teu irmão que está aí do teu lado também tem dificuldade. Então eu não posso orar só por mim. Quer ver a prova? A maior prova de egoísmo é alguém que só ora por ele. Nunca ora por ninguém. Isso é o cúmulo do egoísmo. É alguém que pensa assim, eu estou buscando, eu estou me fortalecendo, eu estou ouvindo aqui a palavra, comigo está bem. E aí ele não quer saber se o irmão está bem, se o irmão está orando, se o irmão está buscando. Você não está vendo que essa parte do corpo está machucada, não? Vamos ser igreja de verdade? Amém?
Vamos ser corpo de Cristo de verdade, pelo amor de Deus? Conforme eu já tenho gritado várias vezes aqui, o problema do meu irmão é meu problema sim, a dificuldade do meu irmão é minha dificuldade sim, porque o corpo está unido. Se o pé está com problema, todo o corpo vai se unir, e vai chegar nesse pé, até que esse pé seja curado. Porque esse pé saudável é útil, porque se esse pé estiver saudável, ele vai levar o corpo para onde for preciso. Então, o que a descida de Jesus, o que a descida, a encarnação de Cristo me ensina acerca da unidade? Veja o que Paulo fala aí, a continuação, o contexto, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Escute, olha o que Paulo está dizendo: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Cristo é o padrão, a vida de Jesus é manifesta em nós. Por que ele diz aqui haja? Qual é a palavra que é usada ali na criação? Haja o que cria. Então somente a vida de Cristo cria em nós a vida de Cristo, ou seja, quando o Espírito Santo ministra a vida de Cristo, então está acontecendo o haja em nós. Como é que eu posso ter o mesmo sentimento de Cristo? Como é? Somente se o Espírito Santo manifestar a vida de Cristo em nós. Então aqui, perceba, Paulo está dizendo, ó, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então ele está falando aqui, ó, Jesus é o padrão. Então nós temos que caminhar nesse padrão. Então qual é o nosso padrão de vida? Regra, fé, quem que é? Jesus. É a palavra. Então esse é o que está escrito, o que está dito, o que está aqui manifesto, é aquilo que eu vou viver, porque a vida de Deus se manifesta através da sua palavra. E agora vem o Espírito Santo e faz o quê? Manifesta essa vida. Quando nós estamos ouvindo a palavra, o que está acontecendo? Haja. O Espírito Santo está manifestando essa vida de Cristo em nós. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Pega essa aí, não esquece mais, do versículo 6 ao 8, eu vou comentando aqui, veja só. Que sendo em forma de Deus, ele é Deus, ó, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que essa palavra significa? Usurpação no original significa tomar a força, roubar. Então Jesus, perceba, quando ele tomou a forma humana, ele não tomou por usurpação a sua posição novamente, que depois Jesus tomou a sua posição de quem ele sempre foi, nunca deixou de ser, que é Deus. Mas aqui, na condição humana, Jesus nunca usou o seu poder de Deus, nunca. Ele simplesmente, olha lá, o próprio texto vai explicar, versículo 7, olha lá, mas aqui a palavra aniquilou, esvaziou-se, tá? Mas esvaziou-se, ó, a si mesmo, tomando a forma de servo. Diga, forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. Veja o versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Perceba, Jesus, o Deus que veio em forma humana, e ainda diante da forma humana, qual é a forma que ele tomou? Forma de servo. E achado na forma de servo, o que ele fez? Se esvaziou. Então, homem servo se esvaziou. Veja como Jesus desceu. Veja qual foi a descida de Cristo. Agora pega isso aqui. Aí vem a pergunta que eu estou dizendo. O que tem a ver isso? O que Paulo quer dizer isso com a unidade da igreja? Tem tudo a ver, irmão. Porque veja só, homem servo que se esvaziou. Oh meu Deus. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Olha só o que significa isso. Jesus já havia dito nos evangelhos, precisamente Marcos 10, 45, o que ele falou? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para quê? Para servir e dar a vida. Servir e dar a vida. Jesus veio para quê? Para servir e dar a sua própria vida em favor de quem? De outros. Veja, Jesus se esvaziou porque ele não viveu para ele. Aqui a palavra, eu estou sentindo a glória de Deus aqui.
A palavra, agora escute, a palavra servo que Paulo usa aqui, ó, na forma, achado, versículo 7, volta aí. Na forma de servo, sabe o que é aqui? No original é doulos, que significa um escravo, alguém que se rende à vontade de outro, no caso do pai, e dedicado ao próximo. Então, quando Jesus toma a forma de servo, o que ele falou? Ele se esvaziou, por quê? Eu vivo para agradar ao pai e vivo para servir o próximo. Então, Jesus, ele não olhava para ele. A vida de Cristo é o que eu chamo, é uma vida outrocêntrica. Era uma vida centrada em Deus e no socorro do próximo. Aí veja só que coisa maravilhosa isso. Isso aqui a nossa carne não gosta de ouvir, porque nós gostamos de mandar, não é assim? Gostamos de ser servido, mas a inversão do evangelho é outra. Por isso que Jesus falou, quer ser o maior no reino? Sirva a todos. Agora escute, servo é uma alta posição, diga isso bem forte, servo é uma alta posição. Ser servo não é para qualquer um, isso é uma posição muito alta. E por que essa posição é alta? Pois Cristo assumiu essa posição. Sabe por que ser servo é uma posição muito alta? Existe algum maior servo que Cristo? Existe alguém mais dedicado que Cristo? Existe alguém que se doou a sua própria vida em favor de outro mais do que a Cristo? Está vendo que servo não é para qualquer um? É uma posição muito elevada. Uma pessoa medíocre não pode ser um servo. Ser um servo, aleluia, alguém rendido à vontade rendido à vontade de Deus e viver em prol do próximo, isso não é para qualquer pessoa, isso não é para pessoa medíocre, isso é para alguém que tem alta posição em Deus, no seu reino. Com isso entendemos que o padrão de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, promove a unidade da igreja. Então, que possamos nós nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus possa nos esvaziar de todo o nosso eu aqui nesta noite, aleluia. Ei, que Deus nos eleve à posição de servos da sua presença. O servo promove a unidade. Essa posição de servo é uma posição que faz o quê? Que promove a unidade. A pessoa que se esvazia de si mesmo, ela não vai agir por partidarismo, por vanglória. Aleluia, aí não vai ter divisão. E essa lição serve para todas as áreas da vida. Essa lição, meu Deus, esse é o padrão que temos que alcançar. É por isso que o filho tem que ser um servo, o pai tem que ser um servo, a mãe tem que ser uma serva. Ninguém vive para si. Aleluia. Meu Deus. O problema, perceba só isso aqui, o conflito dentro dos casamentos é o quê? Esse é o conflito, é porque não vive uma vida outrocêntrica. Não se esvazia. A partir do momento que nós alcançamos essa graça, porque é só pela graça. Eu já disse, servo não é uma posição mesquinha, não é uma posição qualquer. Jesus pegou os discípulos, veja lá, lembra da cena? Estavam todos lá, eu sou apóstolo, eu curo enfermo, eu liberto os oprimidos, eu vou lá limpar pé de alguém. Aí Jesus olhou todo mundo sentado lá, Jesus pegou o balde, o pano e foi fazer o trabalho do doulos, do escravo, do servo. Aí pegou e falou, dá teu pé, dá teu pé, dá teu pé, dá teu pé, dá teu pé. Aí sabe o que Jesus ensinou para eles? Sabe, estou parafraseando aqui, sabe por que vocês não limparam o pé um dos outros? Porque há orgulho no coração de vocês ainda. Há intriga no meio de vocês ainda, e você acha que você é superior a ponto de não poder servir o teu irmão. Mas aí o que Jesus falou? Assim como eu fiz, façais agora vocês também. 13:15 de João, eu vos dei o exemplo.
A minha oração aqui nesta noite é que Deus nos eleve a essa posição. Servos de Deus, servos de Deus, servos de Deus, escravos de Cristo Jesus. Ou seja, nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos para as nossas vontades, nós estamos, aleluia, ligados ao cabeça. O cabeça manda, a gente obedece. O cabeça ordena, a gente faz o que ele mandou. Se o cabeça mandar se humilhar, então se humilha. Se o cabeça mandou perdoar, então perdoa. Se o cabeça mandou fazer as pazes, então faça. Quem pode adorar a Deus? Eu vou te dar 30 segundos para você glorificar. Chamanda calabachanda candarabacaia, elebacandarabachanda. Aqui nós não temos vontade, a nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Aleluia! É de Récia, Canaraçaio, Peramande Comanai. Veja o que Paulo está ensinando sobre a unidade na subida de Cristo, perseverança e ser unânime. Na descida de Cristo, a humildade, a servidão, porque o servo promove unidade. Diga isso comigo: o servo promove unidade. Aleluia. O servo, ele guarda a unidade. Quem fez a unidade é o Espírito. Mas o servo de Deus, ele guarda a unidade, porque ele é servo. Ele não tem vontade própria. Se o cabeça fala, faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que o cabeça mandou. Mas aí o cabeça está falando, faz isso, e ele está lá, emperrado. Por isso que eu digo, tem gente aqui que ainda você não se deu conta, mas está em pecado. Quantas vezes fala aqui, pega firme, faz, está em pecado. Você tem que confessar. Se você não reconhecer esse pecado, dessa preguiça espiritual que você tem, Deus não vai te libertar. Tem que reconhecer que você só pensa em você, que você não vem num culto muitas vezes, porque você só pensa em você. Às vezes é porque tem gente que fala isso aqui para mim. Eu sei que todo trabalho é cansado, tá? Tem pessoa que acorda cedo demais. Aí tem pessoa que chega e fala, eu não fui para o culto porque eu estava cansado. Está chamando os outros de vagabundo, então? Então aqui só ele que trabalha, então? Só ele que se dedica e os outros. E a outra parte do corpo não trabalha também, não? Esse corpo não é formado por pessoas vagarosas. Esse corpo é por pessoas que estão ocupadas no reino de Deus, na obra de Deus. Quantas vezes aqui pessoa, que nem encontrei ali o diácono, ali, pastor, só vim pela graça, está doente, mas eu falei, eu não posso deixar de vir. Eu falei, sabe o que é isso? Você entendeu o que é ser corpo, entendeu o que é responsabilidade? Uma vez, eu estou falando aqui, Deus permitiu, que eu não sou de falar esse testemunho, mas um dia Deus me deu uma graça, não é todo dia que a gente, isso é graça. Outro dia eu fiquei 17 horas de oração. Eu entrei na igreja e eu fiquei 17 horas em oração. Eu só parei para ir no banheiro, urinar, porque não tinha nada no estômago. Eu fiquei 17 horas orando. Aí sabe o que aconteceu? Eu morava naquela casa pastoral, eu morava no fundo da casa, e a gente estava num relógio de 24 horas de oração. E eu cheguei às 7 da manhã e varei até a madrugada do outro dia. Aí, escute, primeira vez que eu estou falando isso, eu nunca falei, só estou falando porque Deus me permitiu falar. E não pense nada além do que você deveria pensar de mim, porque nada sou, tudo é a graça e o poder de Deus, só Ele é digno de glória e louvor. Mas aí, escute, eu fui dormir, irmão, depois de 17 horas orando, eu estava com o meu corpo todo dolorido, sem voz, não tinha mais nem lágrima para chorar. Aí fui dormir, sabe o que aconteceu? Eu ouvi os irmãos, como a casa era posta, eu ouvi os irmãos orando, eu não conseguia dormir. E por que eu não conseguia dormir? Eu falei, meu Deus, meu irmão está orando, como que eu vou ficar dormindo aqui se ele está guerreando lá? Oh meu Deus, como que tem gente que consegue ver as pessoas lutando, guerreando, para fazer a obra e ficar lá, em frente a uma televisão? Você está em pecado, rapaz! Tem muita gente que está em pecado e não sabe. Abandonar a congregação é pecado.
sem justa causa. Porque tem situações que é justo a causa da pessoa, mas ela não está de corpo presente devido a alguma situação, mas está em espírito. Aleluia! Assuma a sua posição no corpo de uma vez por todas. Arranque esse egoísmo, deixa Deus, é Deus que pode criar. Haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou falar até você entender. Haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Lázaro está morto, só para você entender melhor. Lázaro está morto, e agora as irmãs estão desesperadas, chorando. O que Jesus fez? João 11:35. Jesus chorou. Sabe o que Jesus está dizendo? O problema deles é o meu problema. Eu não só posso chorar pelos meus problemas, eu não posso ser egoísta a ponto de pensar que só eu tenho problema, só eu tenho dificuldade, só eu que luto para manter a minha casa. Eu não posso ser egoísta e tolo a ponto de achar que só, ou seja, que haja, já entenderam, que haja, que o Espírito Santo possa manifestar e se haja dentro de nós, pela sua palavra, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esta não é uma posição para medíocre, esta não é uma posição mediana, esta é a maior posição no reino de Deus. Esse é o padrão estabelecido. Qual que é o nome do padrão? É Cristo, Cristo, Cristo. Levante uma das mãos para o céu e adore a Deus. Confessa-te aí agora. Você que crê que Deus é poderoso para perdoar os teus pecados, confessa a Ele agora. Deus, eu quero abrir aqui um parêntese desta mensagem para pedir perdão pelos meus pecados. Perdoa pelo meu egoísmo, Senhor. Muitas vezes só pensando no meu problema, na minha dificuldade, deixando de olhar, de atentar para a vida do meu irmão, para as necessidades do reino, das almas que estão perecendo. Perdoa, Deus, os meus pecados, perdoa os pecados da minha casa e me dá graça, Deus. Forma de servo, nunca mais esqueça isso não é qualquer posição. Jesus falou que quem é o maior de todos? É o servo de todos. Essa é a posição do reino. No mundo, quem é que é como eles dizem aí, desculpa o vocabulário chulo que eu vou usar, rasteiro, é o bambambam da história, é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele que, não, mas no reino é diferente. No reino é quem dá o exemplo. No reino é quem faz. No reino é quem se dispõe. Vamos para a conclusão. Agora veja só. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido. Desceu a encarnação, mas ele não só desceu na encarnação, veja. Ele desceu às partes mais baixas. Aqui tem um ponto de interrogação, porque é uma retórica. Paulo está falando. Vocês, veja, a exemplo de Cristo subiu, Cristo também desceu às partes mais baixas da terra. O que ele está querendo dizer? Vocês não vão ver unidade, não? Você não viu tudo que Cristo fez? Agora, por quê? Agora vamos lá. Se tu entender isso aqui, aí eu digo. Olha só, a palavra partes aí significa uma das partes constituintes de um todo. Então temos um todo, tá certo? Em partes. Aí dentro desse todo tem partes, tá certo? É como um corpo. O corpo não é um todo, mas ele é feito de partes. Tá certo? Só que é inseparável. Então é isso que significa partes aqui, tá? E a palavra aí é mais baixas, no grego é katóteros, que significa inferior, mais baixo o quê? Então escute isso. O Hades é um lugar que tem, ou no caso tinha, né? 3 compartimentos. Quem lembra, diga amém. Amém. Qual era ele? Só relembrando, o seio de Abraão, o abismo
e que culminava no Tártaro, que é a parte mais funda desse abismo, tá certo? E existia, ou no caso existe ainda, o lugar de tormentos. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda. Então essa é a região inferior. Qual que é as partes? A região inferior. Aqui Paulo está dizendo que ele desceu as partes mais baixas da terra. O que ele está falando? Jesus desceu no Hades e ele foi nesses 3 compartimentos. Ele foi no lugar de tormento, ele foi no abismo e ele foi no seio de Abraão. É esse lugar que ele desceu. E por que ele desceu lá? E o que isso tem a ver com a nossa unidade? Vamos ver isso aqui? Na cruz, escute isso. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os inimigos. Diga isso comigo, por favor. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os inimigos. Isso está escrito em Gálatas 2,15. Na cruz ele triunfou e despojando principados e potestades, deles triunfou em si mesmo, tá? Agora veja só, então na cruz Jesus triunfa, tá certo? Em Hebreus 2, 14 e 15, veja só o que Jesus fez na cruz. O que aconteceu no momento da crucificação. Veja, isso aqui é muito forte. Eu vou ler os 2 versículos, depois eu explico. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Ou seja, Jesus veio aqui em forma humana, tá certo? Qual que é a diferença de Cristo e de nós? É que Cristo nunca pecou. Essa é a diferença, ele não pecou. Ele teve na mesma condição que nós, só que ele não pecou, ele é puro, puro. Agora veja só, para que pela morte na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, na onde Jesus venceu o diabo? Na cruz, na morte, na cruz. Agora veja, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão aqui é escravidão. Então veja, na cruz Jesus ele destruiu as obras do diabo. Diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Na cruz Jesus nos libertou do medo da morte. E ainda na cruz Jesus nos libertou da escravidão. Aleluia! Então, na cruz ele me liberta da carne, do pecado. Na cruz ele me liberta do medo da morte. Na cruz, o império da morte. Aleluia, ou seja, qual que é esse império da morte? Ou seja, Satanás usava a morte para levar o ser humano que sem a fé em Cristo para a perdição, para a morte eterna. Aí veio Jesus e falou: agora eu te peguei. Alabaxanda candarabacaia. Quando meu Senhor estava ali com a coroa de espinho, quando meu Senhor estava ali pendurado com os pregos, quando meu Senhor estava ali suspenso no madeiro, ele simplesmente, aleluia, ele não estava ali porque não queria, ele se entregou, ele estava ali voluntariamente. Esse era o preço a ser pago. Então Jesus, em forma humana, desceu aqui na terra, enfrentou a cruz para vencer o diabo, para vencer, aleluia. Agora escute isso aqui. Então na cruz Jesus destruiu as obras do diabo, ou seja, nos tirou do medo da morte, da escravidão por toda a vida, como diz o texto aí no versículo 15, é uma escravidão por toda a vida, tanto aqui na terra e eternamente. Meu Deus, que coisa horrível. E agora veja só, que coisa tremenda. Então, aí vem a pergunta aqui, qual é a razão de Jesus descer as partes mais baixas da terra? Se ele venceu o inimigo na cruz, se as obras do diabo foi desfeita na cruz, é por isso que o inimigo odeia a mensagem da cruz, porque só a mensagem da cruz de Cristo, o Evangelho, nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da mão do inimigo. Diga bem forte, mas dá um grito, diga: a cruz de Cristo me libertou. Se você é livre, então adore e glorifique ao Deus do céu. Você não é escravo, você não está, aleluia, escravo e nem preso ao medo, aleluia.
Agora eu te respondo, então qual é a causa? Por que Paulo está citando, o que tem a ver com a unidade? Por que Paulo está dizendo se ele venceu na cruz? Por que Jesus então desceu lá no Hades? E foi lá no abismo, foi lá no lugar de tormento, foi lá no seio de Abraão? Primeiro, por que ele foi? Para cumprir a promessa de Deus. Vou repetir, para cumprir a promessa de Deus. E nós vemos isso em Atos 2, 27, 31 e 32, algo que foi escrito por Davi no Salmo 16, versículo 10. É o mesmo versículo, tá certo? Por isso que eu não vou lê-lo lá. Esse versículo que Pedro aqui, depois da pregação dele, depois do Pentecoste, que ele prega o Evangelho, Pedro cita, falando da ressurreição de Jesus, ele cita o Salmo 16, 10. Quando fala, não deixará a minha alma no Sheol. Algumas traduções equivocadamente erram e colocam lá inferno, mas é Sheol. O Sheol e o Hades é o mesmo lugar, vocês lembram disso? Então vamos lá. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Já vou explicar o que é isso. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, no caso Davi, né? Que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne, corpo, viu a corrupção. Veja, o corpo de Cristo não viu a corrupção. Eu vou explicar, ó. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Você crê na ressurreição de Cristo? Então, se você crê na ressurreição de Cristo, você é liberto. Se você crê na ressurreição de Cristo, você não pode ter medo da morte, ora essa. Você não é mais escravo, você é livre. Oh, glória a Deus. Então o primeiro motivo, tá certo? O primeiro motivo por que Jesus desceu ao Hades foi para cumprir a promessa de Deus. Escute, Jesus, ele desceu lá em alma, escute só. Jesus, ele desce lá no Hades em alma. O Espírito ele entregou ao Pai, veja que é o fôlego de vida. Ele entrega ao Pai. A alma dele vai para o Hades. E o corpo dele está na onde? Está na sepultura. O corpo está na onde? Na sepultura. Só que a Bíblia diz o quê? Percebe isso aqui, se tu não falar nada, hein? O texto diz que o corpo dele não viu a corrupção. E o que significa corrupção? No grego, diafirthora. É isso aí. Repete aí que eu quero ver agora. Significa apodrecer, decompor-se, corromper, estragar. Escute, a morte e nem o Hades pôde deter a Cristo, pois Jesus tem a chave de ambos. Lembra Apocalipse 1,18? Eu tenho a chave da morte e do Hades. Presta atenção, quando a morte matava, aonde a morte levava a pessoa? Para o Hades. Só que agora Jesus morreu, mas ele nunca pecou. Aí quando perceba, aí a morte, escute isso, a morte, presta atenção, por que a morte pode matar? Por causa do pecado, o salário do pecado é o quê? Todo ser humano morre por quê? Por causa do pecado. Agora escute, a morte chegou e fez uma autópsia. Pegou e averigou o corpo de Jesus. Aí ele foi olhar no corpo, pegou na mão, tá pura. Pegou no pé, nunca andou em mau caminho. Analisou aqui, ixi, nunca teve um mau pensamento. Olhou nos olhos, nunca colocou nada impuro diante dos olhos. Aí a morte examinou e falou, ixi, esse foi o dia que a morte ficou presa. A morte que prendia as pessoas lá, agora Jesus pegou e deu uma lição neles lá, aleluia. Jesus chegou e falou, é eu que tenho agora a chave da morte do ar está na minha mão, ou seja, só vive quem quer que eu viva, só morre quem quer que eu morra, só entra aqui quem quer que eu entre, e só sai daqui quem que eu quero que saia. Depois do episódio aqui, a morte não pode matar quem ela quiser. Ela não pode. A morte, para matar alguém, ela
tem que perguntar: Senhor, posso? Aí se a pessoa, se chegou o tempo da pessoa, se é um crente, chegou o tempo dele, Deus fala: toca lá nele e traz ele para mim. Agora, se é o ímpio, está no pecado, Deus está pregando, está usando os pregadores, está usando, entende? A pessoa não se converte. Aí a morte chegou, ó, o tempo dele já foi. Aí Deus fala: vai lá, toca. Cuidado. Então escute, mas quem tem a chave da morte, quem que é? Jesus. E do Hades? Jesus também. Só entra e sai lá quem ele quer. Camácia, derabaxéria. Isso mexe comigo tremendamente, viu? Agora, segundo, eu falei aqui o primeiro, por que Jesus desceu até o Hades? Primeiro, para cumprir a promessa de Deus. Segundo, para proclamar a sua vitória. Para proclamar a sua vitória. Veja, 1 Pedro 3, 18 e 19. Aqui Jesus, perceba, Pedro registrou, o pescador indouto, hein, irmão? Falava coisas profundas demais. Que Jesus faz com o homem. A própria Bíblia diz que os homens entendidos ficaram pasmados em ver a sabedoria que eles tinham. Por quê? As Escrituras nos fazem ser sábio. Para a salvação. O pescador Pedro, olha o que ele escreve: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Não há mais sacrifício, o sacrifício já foi feito. O justo pelos injustos. Olha, para levar-nos a Deus. Aí ele diz, ó, Jesus foi mortificado, na verdade, na carne, no corpo. O corpo dele apagou por um momento. Mas depois ele foi o que? Ressuscitado? Pelo Espírito. O Espírito Santo foi lá e ministrou o poder da ressurreição. E é esse poder que opera na minha vida e opera na sua. Canarraçai. Qual é o poder que está operando nessa igreja? É o poder da ressurreição. Veja, antes de Jesus ressuscitar, o que ele fez? No qual também foi, aqui pregou, presta atenção, já vou explicar. Pregou aos espíritos em prisão. Quem que são esses espíritos em prisão? Que lugar que ele foi aqui? No Hades, mas em qual parte do Hades? O Tártaro, o abismo, a parte mais funda do abismo, tá bom? Eu perguntei propositalmente para você não ficar, para você ter segurança não falar. Então escute, agora Jesus, ele foi lá no Hades, mas ele foi nos 3 lugares. Vamos lá, não sei a colocação, mas vamos lá que ele foi primeiro no lugar de tormento. Sabe o que ele chegou e fez lá? Primeiro, a palavra pregou aqui não significa que ele foi pregar salvação. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo, acabou, não tem chance de salvação. Tá? Não tem chance mais de salvação, acabou. O tempo de oportunidade é quando a pessoa está em vida. Então, por que está aqui pregou? É um equívoco de tradução, tá certo? A palavra que pregou é querisso, que significa publicar, proclamar abertamente o que foi feito. Então, quando Jesus desceu lá no Hades, o que ele foi fazer? Ele foi pregar para a salvação? Ele foi proclamar a sua vitória. Não, você não pegou essa, aleluia. Ele foi lá proclamar publicamente, ele não deu brado, está consumado, está tetelestai, está consumado. Então quando Cristo, entra aqui comigo, Jesus quando desce lá em alma, lá no Hades, ei, escute, a morte estava tremendo, o Hades, aí Jesus desceu lá e chegou lá no lugar de tormento e falou para todas aquelas almas, todas aquelas pessoas. Noé pregou, Abraão pregou, Abel pregou, Elias pregou, e eles não deram ouvido à pregação dos profetas, rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Criador, rejeitaram a salvação. E Jesus falou: sabe aqueles que eles pregavam, que chegaria o Redentor, que chegaria o Salvador. Eu sou o Salvador, sou eu o Salvador que vocês rejeitaram. Imagine o desespero daquelas almas agora que rejeitaram o Salvador, olhando ele ali, e eles, meu Deus, eles pregaram tanto sobre esse Salvador, sobre esse Remidor,
Ele está aqui. Agora Jesus sai. Deixa que, imagina, eles tiveram paz por eu acredito, isso não está na Bíblia, tá? Isso agora é coisa minha. Mas eu acredito que no momento que Jesus chegou no lugar de tormento, o céu virou ali. Aquele povo que estava num tormento eterno, quando aquele ser glorioso entrou lá, por um momento eles tiveram alívio. Por um momento. Porque agora não tem mais chance de salvação. Jesus só foi proclamar a sua vitória e dizer: vocês me rejeitaram, agora o fim de vocês vai ser o inferno. Fique aí até o julgamento final. Agora Jesus sai do lugar de tormento e vai lá no Tártaro. Ele vai pelo abismo, abre a tampa do abismo e chega lá, diante de todos aqueles demônios rebeldes, todos aqueles que se rebelaram com o inimigo. Meu Deus, estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. E aí ele chegou, imagine todos aqueles demônios, irmão, desesperado, naquele lugar, e ele chega, pá, 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 com a chave na mão, e declara diante deles: eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir. Jesus declara: eu sou o Todo-Poderoso. Quem pode adorar o Deus Todo-Poderoso? Eu vou deixar você adorar e sentir a presença de Deus. Canahachara bacantada baixanda, elebacamanarachande candarabacaia, elebicamanjobidara cominaracanda. Jesus desceu lá no Hades para quê? Para declarar: eu estou no domínio, eu tenho domínio, eu sou o Senhor, eu sou o dominador do céu, da terra e até debaixo da terra. Aleluia, 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 aleluia. Jesus chegou ali para dizer: quem domina não é a carne, quem domina não é o diabo, quem domina não é os demônios, eu sou o dominador, eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então pega isso aqui. Jesus em forma humana, lá na cruz do Calvário, ele venceu na terra, ele desceu lá no Hades em alma e proclamou a sua vitória, e depois ele chegou lá no seio de Abraão, pegou os irmãos e falou: agora eu vou levar vocês para Nova Jerusalém, vocês creram em mim, vocês acreditaram em mim, então venha para o seu lar, venha para a sua casa, venha para a sua pátria. Aí ele passa as portas do Hades. Então veja, Jesus venceu na terra. Jesus, olha, ele venceu na terra na morte, na cruz. Jesus venceu a morte e o Hades na sua ressurreição. E agora, onde ele está? Glorificado. Está à destra do Pai, cheio de glória e majestade. E Apocalipse capítulo 5, João passa, aleluia, o momento da chegada triunfal de Jesus, porque a Bíblia Sagrada diz: João estava desesperado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos, e João chorava muito. Mas aí veio um anjo forte e disse: não chore, João, eis aí o leão, o que reina, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Aí a Bíblia diz que ele sobe. Quando ele sobe, e os anjos abrem espaço, os anjos abrem os portais eternos, e ele vai chegando, e quando ele se senta no trono de glória, e cantavam um cântico novo: digno, digno, digno é acordar.
Alabashanda, Kamanahasuria, Kamandarabashanda Kandarapia. Ela baixara para cantar, ela bacandara baixa. Eu não estou aguentando aqui. Há uma glória de Deus aqui, ou seja, na cruz ele triunfa sobre o diabo, na ressurreição ele triunfa sobre a morte e sobre o Hades, e na sua exaltação ele declara: eu sou Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia, 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 aleluia. Anahácia, carabachei, corementre colo conehepia, alabachanda calabacaia. Nesse exato momento, os anjos estão lá, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melokol, Hard Kevod, ou seja, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. Agora, por que Paulo, percebe por que Paulo está dizendo tudo isso? Subiu, desceu e ainda desceu as partes mais baixas. Por quê? Veja só, escute isso. Os dons, porque a Bíblia diz que ele subiu ao alto, levou cativo cativeiro e deu dons. Ele tem autoridade. Os dons indicam a minha posição no corpo. O que é o dom? Os dons é a posição, tá? Diga, os dons representam a minha posição no corpo. Então, veja só, os dons, que é a posição que hoje nós possuímos, estão ligados à vitória de Cristo e à derrota de todo o senhorio do pecado e do diabo. Então, portanto, quem está debaixo do senhorio de Cristo, vive em harmonia no corpo. Pegou aí? Quando Jesus, eu encerrei aqui agora. Quando Jesus se declara Senhor absoluto sobre todas as coisas, ele está dizendo: você que está em mim, ou seja, a carne não te domina mais, o diabo não te domina mais, o pecado não te domina mais. Eu sou o Senhor da tua vida. Então que cada parte do corpo esteja sobre os comandos do cabeça. As palmas louvem ao Senhor.